No último vídeo eu tava falando sobre os caçadores-coletores e algo que me chama atenção com relação a eles é a dieta que eles seguiam. Em que sentido? Você sabe que eles eram coletores de vegetais, cogumelos, tubérculos, tudo aquilo que a natureza vegetal tinha para oferecer. E também eles comiam da caça, né? Comiam aquilo que eles caçavam. Mas é interessante pensar na caça em que sentido? Porque, diferentemente do que muitos pensam, não se sabe se a caça foi algo imediato para a nossa espécie humana, no sentido que os símios, né, nossos primos, geneticamente falando, boa parte deles são coletores, comem frutas e vegetais. Mas a questão é que, neste caso, o carnivorismo, né, a caça surgiu por necessidade. Os Provavelmente em dado momento de suas caminhadas, de suas andanças, os Homo sapiens, os grupos de Homo sapiens se viam em situação complicada com relação à disponibilidade de alimento, de vegetais e tudo mais. Por exemplo, nas grandes travessias glaciais, na tundra, por exemplo, que você tinha uma concentração baixíssima de vegetação, mas uma fauna ainda diversificada, o que levou o homem a se deslocar para essa fonte de alimento. Mas lembrando que provavelmente durante milhares e milhares de anos, enquanto nômades, essa caça não era uma caça extremamente predatória ou, ou que causasse um impacto violento na fauna, no sentido de que os caçadores-coletores não podiam ficar acumulando, né, alimentos consigo, pois pela dificuldade de transporte, obviamente. Mas eu tô falando disso por quê? Porque eu vou trazer aqui um assunto que é um pouco polêmico no mundo de hoje, que não deveria ser polêmico na verdade, que é o vegetarianismo. Eu sou vegetariano há alguns anos e a mudança para o vegetarianismo foi muito interessante porque eu não passei por nenhuma dificuldade. Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança na minha consciência, no meu entendimento sobre os alimentos, sobre tudo que permeia o ato de se alimentar. No sentido em que, após conhecer a filosofia do yoga, passei a olhar com mais cuidado para esse aspecto da minha vida e o que culminou no eu abandonar as carnes, né, que seria peixe, frango, boi e assim por diante. Mas interessante que quando a gente sabe na teoria certas coisas, quando a gente aprende sobre certas coisas, a gente não tem o conhecimento objetivo daquilo tudo. E no ano passado eu tive uma experiência interessante com isso, porque eu fui em uma lanchonete, que eu gosto de comer o sanduba aqui perto e tudo. Aí eu fui lá e pedi pra moça lá, pro pessoal lá fazer pra mim 2 sandubas vegetarianos. Ou seja, eles trocariam um hambúrguer por um hambúrguer que não seja de carne, um hambúrguer de ervilha, de grão de bico, de cogumelo, que seja. Aí eu pedi pra eles e beleza. Aí levei pra casa, aí comi e tal. E o que acontece? Esses hambúrgueres vegetarianos, eles colocam bastante tempero pra poder simular o sabor da outra carne, ok? Aí eu comi o sanduba e tava acabando o sanduba, eu percebi, no final do lanche eu percebi que eu tinha comido um sanduba de carne de verdade. Os caras tinham colocado um hambúrguer de boi lá. Aí entrei em um processo que eu não esperava. Eu fiquei durante 3 dias muito mal, como se eu estivesse doente, só que não. Tipo assim, eu estava letárgico, sentindo o corpo pesado, humor bem prejudicado assim durante os dias. E corri atrás de ajuda. Eu fui atrás da minha terapeuta e ela logo me explicou o que aconteceu. É que eu tinha me alimentado de carne, coisa que eu não fazia há muitos anos. E também tem a questão da energia da carne. Quando você retira, né, esse fonte de alimento da sua dieta, você não tira só alimento físico. Você tem toda a carga energética daquela comida. Tanto no sentido físico quanto no sentido sutil. E a questão é que eu senti isso na pele e foi uma experiência interessante. E apenas depois que você se lança na experiência que você vai ter esse tipo de experiência. E agora no momento eu fiquei muito mal com essa experiência, mas hoje eu já tenho uma leitura interessante, foi um aprendizado. Eu pude aprender na prática o que é a energia da carne realmente. Porque falar dela é uma coisa, agora você experimentar e você saber realmente
acontece algo, existe algo ali além. O que eu tô falando dizer que eu não quero que as pessoas parem de comer carne, não é isso. É que um chamado para as pessoas olhando com mais carinho para esse lado da vida delas, que elas estão se alimentando. A verdadeira necessidade de se alimentar tanto de carne vermelha que seja, porque se sabe que cientificamente nosso corpo não necessita de carne para sobreviver. Essa é a questão. Dentro do sistema no qual vivemos, somos a todo momento direcionados para esse tipo de alimento. Faz parte de nossa cultura, como é dito, comer carne. Muitas pessoas dizem que não conseguiriam viver sem comer carne. E algo errado aí não está certo, na medida em que cientificamente é provado que nosso corpo não precisa se alimentar da carne, ou não de quantidades imensas de carne, como é feito nos dias de hoje. Diga isso pra gente refletir, porque na verdade os animais complexos são mais do que animais complexos, são seres de sentimento, de vida, de emoção, e merecem também respeito, assim como toda a natureza. Afinal, tudo é mandala.